Bom, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live. Enquanto o pessoal é informado, vamos esperar um pouquinho aqui até o Instagram informar que a live foi aberta. E vamos para a nossa live de hoje aqui na Nortear com o programa Compreender. Esperar um pouco mais. Enquanto iniciamos aqui. Boa noite, investidor a longo prazo, seja bem-vindo. Estamos iniciando aqui a nossa live. Para boa noite, Grace. Jorge, boa noite, meu querido. Como você está? Começamos aqui a falar um pouquinho mais hoje sobre empreendedorismo. Como é de praxe, todas as quartas-feiras, hoje um pouco mais cedo. E com fera, como sempre, do empreendedorismo. Esperar o nosso convidado chegar aqui. Agradeço a você que nos assiste, que está assistindo essa reprise, que tem nos acompanhado sobre empreendedorismo, inovação. E hoje a live tem um tema muito interessante que é empreender no século XXI, uma questão de inteligência financeira. Tô bem, cara, tô muito bem. Uma correria aí como é de praxe, né? Mas como dizem, correr é bom. Olha, ele chegou, o nosso convidado chegou, vamos ir porque sabemos da correria que é o dia a dia, né, e a importância que é o horário. E lá está ele, muito bem, muito boa noite. Eu queria parabenizar, agradecer e dar uma boa noite a ele, Alex Lopes. Meu querido, muito obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado pela satisfação de estar aqui com a gente e poder compartilhar um pouquinho desse vasto conhecimento que tem esse jovem empreendedor nato aí. E para vocês entenderem quem é esse jovem empreendedor nato, eu vou falar um pouco dele. Mas antes de praxe, deixa eu falar sobre o propósito do nosso bate-papo aqui, que é o propósito desse programa, é cooperar bem para compreender mais e empreender melhor. Com esse propósito, nós trazemos aqui empreendedores, inovadores, que discutem aqui soluções e alternativas para o mundo cooperativo, do cooperativismo, do empreendedorismo, dos negócios. E para falar de negócios, eu trouxe então o nosso entrevistado Alex Lopes. Vou falar um pouquinho só sobre ele. Ele que é educador financeiro, palestrante, treinador comportamental, dedicado à busca e respostas e soluções práticas para os desafios de finanças pessoais familiares desde 2008. Tem um chãozinho aí já, né, Alex? Especializado em psicologia econômica, a influência dos aspectos emocionais e comportamentais na relação do indivíduo e coletiva com o dinheiro. É a temática principal dos seus cursos e palestras. Idealizador do projeto Dinheiro e Felicidade, né? Tem inspirado indivíduos e famílias a terem um olhar mais atento aos impactos das características tipicamente humanas na construção consciente da prosperidade e felicidade. Então, eu acho muito legal até o seu tema, né, Alex? Dinheiro e felicidade. Eu acho muito legal essa parte que você tem aí no seu canal, no Instagram. E a gente está sempre vendo ali conteúdos fantásticos mesmo. E aí eu pergunto já, de cara, de boa noite, e antes de mais nada, a sua autorização para deixar essa live, esse conteúdo riquíssimo que vai ser hoje, aqui para o canal do YouTube, do Instagram, aliás, e também para o nosso canal no YouTube. Você nos autoriza a deixar esse conteúdo disponível? Perfeitamente, Fernando. Vamos deixar aí a informação disponível para todo mundo ter acesso.
Legal, cara, legal. Eu, novamente, obrigado pelo seu tempo hoje aqui, a sua disponibilidade. A gente sabe que hoje o conteúdo que vai ser distribuído aqui de forma gratuita é tão rico quanto uma palestra assistida e paga, né? Então eu acho muito legal quando empreendedores aceitam o nosso convite e se prontificam realmente a destrinchar aqui, a responder até perguntas de nossos participantes aqui de forma gratuita, e isso eu acho muito legal, né? É uma contribuição que, de certa forma, nós fazemos aí para os empreendedores, tá? Então, novamente, muito obrigado. E eu já quero entrar com a pergunta, Alex. Ok. O que é ser um empreendedor no dia de hoje? Eu sempre faço essa pergunta de praxe. O que é ser um empreendedor no dia de hoje? Então, o século XXI ele tem novos paradigmas, né? Então, e sempre que a gente está ainda relativamente perto, a gente está fechando essa segunda década num ano completamente inusitado por tudo que a gente sabe, né? Mas É verdade. esse desafio de virada do milênio tem sempre essas mudanças de paradigmas e a coexistência de gente que nasceu no novo século e gente que veio do finalzinho do século passado. Então, empreendedorismo é algo, por conta da tecnologia, que está muito acessível para todo mundo. Então, a gente só precisa fazer esse ajuste de mindset, de mentalidade, e juntar duas coisas. O que é empreender de uma maneira geral? Primeiro, é um desejo, é você querer, né? Você decidir. Tem até aquela história de tinham três sapos em cima da pedra, dois decidiram pular no lago, quantos ficaram na pedra? Todo mundo diz um, não, ficaram os três, porque quem decidiu se não pular continua em cima da pedra, né? Que legal, eu não conhecia essa. Legal, hein? Então empreender tem a ver com esse querer, com essa decisão, mas pôr em execução. Então tem a parte interna e a parte externa projetada. E no século XXI a gente tem essa farta disponibilidade de tecnologia, de canais. Então a gente tem muitas ferramentas, oportunidades, né, e o desafio que é inerente, né, a tudo que a gente se propõe a fazer, tem ali as barreiras, então a gente tem que ter toda essa preparação e execução e desenvolvimento para poder chegar no sucesso. Mas foi interessante você ter falado da questão da facilidade que nós temos hoje, e você, como está ativo aí nessa questão da tecnologia, isso chega a atrapalhar de certo ponto, Alex, por abrir muito o leque e as pessoas não se verem tão focadas para uma coisa empreendedora, ou não? É aí que as pessoas se confundem quando a gente fala de inteligência financeira. Então, Fernando, um dos desafios que chega com esse novo século, com esse momento, essa tecnologia, essa digitalidade toda, enquanto nós continuamos analógicos. Então, falando aí da minha área de especialização, a psicologia econômica, então, psicologicamente, nós temos limitações. Se você sobrecarrega o cérebro de qualquer tipo de informação, ele desliga, né? Ele cansa. Então, é preciso ter realmente um preparo, um foco, uma estrutura para que realmente a tecnologia seja aliada e não inimiga. Porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas frentes, muitos canais, muitas possibilidades, a gente tem muitas distrações também. Então, eu acho que essa é a grande tônica do momento. Muita informação, como selecionar, porque nós temos as nossas limitações, que são tipicamente humanas, e o tempo, que eu tenho dito que é o nosso principal ativo, continua inelástico, né? Então, eu olho para você, eu penso aí no homem mais rico do mundo, você parece o irmão gêmeo de Jeff Bezos, né?
Mas nem o Jeff Bezos aí com a sua fortuna pessoal aí superando aí os 200 milhões de dólares, mais de 1 trilhão aí de valor patrimonial da Amazon, não consegue comprar um segundo a mais. Então isso é muito bacana. As pessoas que decidiram estar com a gente aqui participando dessa conversa, né, nos brindaram com o seu tempo, né? Então é um privilégio. Então é saber o que fazer com o tempo. E por aí vai a inteligência. Vamos avançando aqui, eu vou falando mais, vou deixar você ir desenvolvendo aí a sua parte também. Legal. Legal. A gente fala de empreendedorismo e a gente sempre pensa naquela coisa de pegar com as mãos e fazer, né? De ir lá e ter a sua autenticidade, a sua autonomia para fazer, já que você é o empreendedor, já que você é o responsável pelo seu trabalho e seu sustento, vamos dizer. Mas aí sempre vem uma pergunta, e eu fiquei até crucial de fazer. Existe a diferença para o empreendedor, ou ele ainda pensa de uma forma sobre trabalho e emprego? Então, eu gosto muito desse tema, daria para a gente passar aqui todo o nosso tempo falando de trabalho e emprego, né? O emprego ele tá cada vez mais escasso. A gente tem ouvido falar, não só na nossa realidade nacional, mas o emprego ele vai estar cada vez menos disponível no século XXI, diferente do trabalho. Então é importante a gente diferenciar essas duas coisas, né? Trabalhar, né, é gerar valor. Então depende de quem está gerando valor. Né? O que é um emprego? É quando alguém, né, um empregador, decide comprar o seu trabalho, o valor que você está gerando com o seu trabalho, para revender. Então, acho que o século XXI ele aponta cada vez mais para a redução dessa intermediação. Tanto o empresário, o empregador, ele está muito mais seletivo, né, pela competitividade, pela disponibilidade, ele está muito mais criterioso, né, exigente. Né. Então, a pessoa que decide, né, empreender nesse sentido de eu vou trabalhar e eu mesmo vou criar o canal para entregar aqui o valor do que eu estou gerando, né, ele está pensando no ponto de vista dele, a pessoa que decide não se empregar, mas transformar o seu trabalho, né, o valor do seu trabalho, entregar diretamente. Agora, isso tem vários giros. Eu me preparando aqui, pensando nesse nosso bate-papo, eu lembrei de um jovem amigo meu, se formou há pouco tempo em física, então um cara super inteligente, completamente inserido nessa área de tecnologia, ele trabalha com tecnologia. Ele falou comigo: Alex, eu já decidi, eu não quero empreender. Né? Eu prefiro que alguém, né, me contrate, né, e assuma esse risco. Então, o empreendedor ele é também um tomador de risco. Né? Quando ele decide empregar, quando ele decide formar equipes, ele está tomando pessoalmente os riscos. Então, achei muito bacana essa conversa que eu tive com esse meu amigo há uns 2, 3 anos atrás, porque era uma decisão consciente dele. Olha, eu sei o valor que eu tenho para gerar e sei que tem gente que vai comprar isso e vai correr esse risco de transformar isso em capital. Então, eu abro sempre mão do julgamento. Se você entende o que você está fazendo, não tem certo, não tem errado. O importante é você entender, né, o papel que você está desempenhando, as regras do jogo, e você se encaixar de uma maneira consciente. Então, consciência é uma palavra muito importante. Então, é isso. Trabalho é quando eu estou gerando valor. Emprego é quando alguém, né, valoriza isso, compra o meu trabalho e revende o valor que eu estou gerando. Então, esse é um grande Não, jogo aí, muito bacana. De fato, porque eu não sei se a mídia até alimenta isso de uma certa forma,
em que você, para ser bem sucedido, você tem que ser um empreendedor, você tem que ser um empresário, você tem que estar na linha de frente, né, gerando aí emprego para os outros. Não é bem assim, né? Você não obrigatoriamente vai ser bem sucedido se você for o dono do seu negócio. Até porque se todo mundo pensar assim, não vai ter emprego, vai ter só trabalho. Então a gente precisa sim de uma mão de obra, de alguém que faça algumas coisas. E eu acho muito interessante, eu trago esse ponto, Alex, porque tem uma diferença, né? Você ganhar R$ 6.000 de salário e você faturar R$ 6.000. É bem diferente, o ônus aí tem bastante ônus para ser considerado. Então, nem todo mundo tem essa vocação, essa ambição de realmente, não, eu vou empreender e é isso que eu vou fazer. Como foi seu colega, não, eu quero trabalhar, quero exercer minha atividade, sou profissional nisso e alguém me contrate e eu presto serviço. Por que não, né? Agora, o que a gente tem enxergado também, muito, Alex, é que muitas empresas estão optando até por não a contratação ali em regime CLT, né? É uma contratação de prestação de serviço. Olha, abre lá a empresa, vem e trabalha para mim. A vantagem que eu penso nesse caso é o custo, lógico, né? A empresa está vendo o custo, que é menor, porque não vai incidir em cargos trabalhistas. E aí você também tem para o prestador de serviço em regime CLT, ele vai ter aquela garantia daquele cliente, de certa forma, fiel ali, né? Não vai se preocupar, não, eu tenho esse mês que vem eu vou ter que captar, ele não tem esse problema da captação de clientes, já que ele tem um contrato com um cliente ali fiel. É uma tendência que nós estamos vendo hoje no mercado, em função da customização, até por questão da pandemia também. Mas não deixa de ser um emprego. É só uma questão de formalização, né, de regime. Legal, cara. Outra, o que é intraempreendedorismo nos dias de hoje? Então, Fernando, eu acho que você falou uma palavra ainda há pouco, né, ambição. Né? Ambição que também rima com realização. Então, uma coisa que eu gosto muito, né, nessas novas relações de trabalho, você falou regimes de trabalho, né, tá em debate aí no Congresso Nacional mudanças de leis trabalhistas para facilitar a contratação, ou seja, ajustes na regra do jogo, né, para o mecanismo, para a engrenagem funcionar. Então, Uhum. a, quando a gente fala de empregado, esse termo está cada vez mais em desuso, né? Hoje as pessoas atentam muito para as palavras, né? Que empregado lembra, né, aproveitado, usado. Então eu gosto da palavra Submisso, colaborador. né? Então, o Uhum. colaborador, ele pode não só estar colaborando, quando ele tem esse espírito de colaboração, ele está alinhado com a visão, com a missão da empresa, ali do negócio, e quando ele veste essa camisa, ele pode estar ali com esse espírito empreendedor, né? Em vez de se expor ao risco, não, eu vou criar aqui, né, nesse ambiente que é mais seguro, e eu vou fazer aqui em parceria com o meu empregador, com o meu contratante, né? Então vou aproveitar esse ambiente, né? Então tem surgido muito dentro do funcionalismo público, então o servidor, né, público, ele aproveita aquela estabilidade e que muitas vezes acaba caindo numa rotina. Não, eu vou, né, já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui, né, vou colaborar aqui, vou empreender internamente. Então surgem projetos, né, internos da empresa. Por exemplo, a minha temática de educação financeira. A minha primeira formação é engenharia, eu sou educador também, e essa questão, eu sou engenheiro há mais de 20 anos, trabalho como engenheiro também há mais de 20 anos, então eu tenho o meu emprego formal, tá? Mas muitas vezes dentro do meu espaço de trabalho com engenharia, por eu ter agregado esse novo conhecimento, né, em horários alternativos, eu ofereci esse conteúdo, né, que era completamente fora da missão da empresa, mas porque é algo interessante para todo mundo, afinal de contas, né, eu falo que engenheiro também gosta de dinheiro, então você não precisa ser
economista, contador, né? E o engenheiro, até pelo rumo da carreira, ele cada vez é mais gestor. Então, é possível a gente trazer coisas muito bacanas, né, nesse intraempreendedorismo. Então, você tá ali já com o seu público, né, com o seu espaço. Então, isso tem sido muito bacana também. O investidor a longo, ele coloca aqui empregado vezes colaborador. O colaborador ajuda como um todo na missão da empresa e não está apenas por salário. Eu concordo também aí, exatamente nesse ponto, de que existe esse ponto de, como você colocou, é uma visão mais motivacional, vamos dizer, para o colaborador. E aí, o que você colocou agora sobre empreendedorismo, a gente pode ver também como uma questão de plano de carreira, Alex. Seria um segmento que a pessoa vai empreender, ela vai tentar inovar, ela vai apostar na empresa em que ela está, ela não vai falar, não, cara, eu vou sair, vou tentar empreender por fora, né? Eu vou largar mesmo a questão de regime CLT e vou fazer o meu trabalho. Ou não, ele para e olha e fala, cara, eu acho que dá para eu seguir carreira aqui, se eu fizer isso, se eu me esforçar mais, se eu me dedicar mais, né? Se eu realmente empreender aqui dentro do meu negócio. Já que eu estou aqui dentro, por que não? Por que eu não consigo desenvolver uma coisa melhor aqui? A gente poderia fazer essa assimilação, não? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas não necessariamente você vai fazer uma transição de carreira, não precisa tirar você do seu espaço laboral atual. Então, Uhum. muitas vezes você começou desenvolvendo numa área, fez uma formação, né, como aconteceu comigo. Eu, né, em determinado momento da vida, por questões muito pessoais, eu me lancei para estudar finanças, economia, a economia comportamental. Isso não gerou uma transição de carreira, né, mas gera uma carreira em paralelo. Então, eu já trabalhei hoje, a atividade típica de engenheiro, e agora à noite eu troquei a camisa, estou aqui falando, né, de empreendedorismo, de educação financeira, né, de comportamento no trabalho. Então, eu costumo dizer que as pessoas elas são múltiplas, né? Nós temos múltiplas inteligências. Então, esse Uhum. autoconhecimento, temos muitas oportunidades, né? Essa transição de séculos, né? No século XX, você se preparava para fazer a vida inteira, né? Você tinha lá a sua vida escolar, você se preparava e aquilo te limitava. As novas gerações já são mais mutantes, né? Já transitam já tem essa questão de mudança. Então, é um desafio a gente encontrar um bom termo nisso. Então, não querer atrair as pessoas pelo dinheiro, como era antigamente, o emprego, o dinheiro vai ser o suficiente para satisfazer hoje, né? Os empresários que já perceberam, né, que as pessoas não estão à venda, elas trabalham em troca de uma remuneração, mas elas não estão necessariamente se vendendo. Então, quem quer reter talentos, quer não empregados, não mercenários num sentido, mas Legal. colaboradores, gente apaixonada. Essas são as pessoas que ficam, que fazem os projetos crescerem, né? Pode ser um projeto pessoal ou um projeto que já está estruturado, né? Então, tá muito emocionante, Fernando. O século XXI está muito emocionante. Não, de fato, a gente eu não consigo ver mais hoje mesmo os jovens entrando num ambiente de trabalho e sendo registrados, imaginando, cara, eu vou me aposentar aqui nessa sala, nessa mesa, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Dificilmente você vê o jovem de hoje com essa ideia, né, de acabar, né, se aposentar fazendo aquela mesma coisa. É difícil em meio a tanta diversidade que existe. E como você colocou, né, não é só a questão da remuneração. Tem que ter paixão, tem que ter um motivo maior para estar fazendo, para estar se submetendo muitas vezes, né, quando você não tem uma opção ou quando você faz uma coisa que você não gosta. E antigamente a gente tinha isso, né, Alex?
cara, é isso aqui, eu moro em cidade pequena, e esse é o único trabalho que tem, e é isso que eu vou fazer até... Não, hoje não, o cara tá aqui, cara, eu vou para lá, eu vou morar em tal lugar, eu vou morar fora até, para poder desenvolver o que eu quero, ter paixão, ter satisfação no que eu quero, e não suprir uma necessidade financeira para sobreviver, como a gente via séculos atrás. E a gente falando de necessidade financeira, eu queria entrar com outra pergunta, né? Que o que é inteligência financeira, tá? No nosso ponto de vista, e como é que a gente aplica de forma assertiva nas finanças pessoais? Porque a gente entende que inteligência financeira são novos hábitos, hábitos mais saudáveis, mas como é que a gente pode deixar isso mais aplicável no nosso dia a dia, a inteligência financeira? Então, Fernando, alguns anos atrás, eu criei um curso que eu chamei Princípios de Inteligência Financeira, e eu começo falando de inteligência. O que é inteligência, né? Lá na Legal. etimologia, no latim, basicamente inteligência é fazer boas escolhas, né? Escolhas de dentro para fora. Então, a inteligência financeira é quando você se capacita para fazer essas boas escolhas. Então, não é algo inato, nós temos algumas vocações, falando de inteligências raras, nós temos talentos musicais, talentos esportivos, né? A gente tem aí o menino Neymar, né, que faz o que quer com a bola, o Maradona partiu aí há pouco tempo, também cantava lá desde o aquecimento dele em campo. Então, isso são vocações, são talentos. A inteligência financeira, né, ela é desenvolvida, né, a partir dessa capacidade de fazer escolhas. Então, como eu falei, eu vim do século passado, né, estudei, me formei ainda no século passado, então eu vinha no antigo paradigma, que você vai estudar durante 15 anos da sua vida até ser transformado num engenheiro, e aí você vai arrumar um emprego e vai ganhar dinheiro, né? Só que ao longo de mais de 15 anos estudando até me tornar engenheiro, né, ninguém me ensinou como lidar com o dinheiro. Então, o que eu consegui, né, quando eu consegui me colocar, né, como engenheiro? Me tornar um endividado. Então, eu precisei Olha, depois, né, de bem adulto, já casado, pai, eu precisei me lançar nesse desafio e perseguir até encontrar respostas assertivas, né? Tem muitas tentativas, mas o que nos dá sucesso é quando você é assertivo. Então, quando eu descobri isso, né, virou missão e propósito. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Então, embora eu não tenha, como se fala, queimado as pontes, eu continuo na minha carreira anterior de engenheiro. Em paralelo, eu estou uhum. desenvolvendo esse projeto Dinheiro e Felicidade, porque tem tudo a ver, né, dinheiro e felicidade. Porque aí, no caso, a proposta que você identificou, que sentiu na pele, né, vamos se dizer, é fazer isso mesmo, é fazer com que outras pessoas não passem pelo que você passou. Porque a gente sabe mesmo que muitos empresários, muitos estudantes, eles se preparam, ficam aí anos, e a gente tem isso aí com médicos até, né, Alex? Médicos que estão ali falidos. O cara ganha muito bem, eu já atendi médicos que ganham muito bem mesmo, mas eles não são ricos, eles só ganham muito dinheiro, porque o que você vai ver com o que sobra, o cara tá endividado, o cara tá atolado em dívidas e fala, pô, mas eu estudei tanto, eu sei socorrer, eu sei salvar vidas, mas eu não consigo fazer meu fluxo de caixa dar positivo, eu não sei planejar uma viagem, eu não sei viver aí alguns dias sem ter que mexer com o rotativo do cartão de crédito. Então é engraçado, porque você tocou num ponto bem crucial, né, para o empreendedor hoje. É você saber fazer, olha a importância que eu vejo da inteligência financeira, é você saber fazer um serviço ou um produto, né, ser técnico naquilo, mas quando você levar para o seu âmbito administrador do seu dinheiro, você tem falhas aí ao longo de tudo que você estudou. É bem difícil e tá aí a importância.
E aí, o que você faz esse seu trabalho? Ele vai fazer o que? Ele vai desenvolver isso nas pessoas, nos empreendedores hoje? Ou é só para empreendedores? Ou também é para famílias? Como é que funciona? Fernando, é para seres humanos, né? Então, Ah, legal! Gostei. antes de mais nada, isso, né? Nós somos seres de carne e osso, então vai para o indivíduo, isso toca a família. Você falou em Ótimo. médico, eu tenho, eu tenho me. Tá dentro aí do meu portfólio, eu tenho falado muito de treinamento financeiro comportamental. É uma questão fundamentalmente de comportamento. Eu acabei de concluir um treinamento desse com uma médica, né, radicada em Recife, está no Nordeste. É uma pessoa que já me Uhum. conhecia há alguns anos e se rendeu, falou, Alex, né, desisto, eu não consigo, estou sempre muito atrapalhada, né, conheço você há muito tempo, acompanho seu trabalho, né, vamos fazer um treinamento? Então a gente ficou 3 meses num treinamento que é como, né, não tem lá na academia o personal trainer. Eu só funciono, algumas pessoas só funcionam assim, né? Eu, por exemplo, você está vendo aqui, né? O que eu gosto é pegar um livro e deitar na rede, eu vou ficar o dia inteiro, né? Até não sentir o corpo, né? Que legal, cara. Mas eu preciso cuidar do corpo. Então, para cuidar do corpo, eu tenho que criar estratégias. A minha estratégia, né, para escapar do sedentarismo é ter um treinador. Eu tenho que ter um personal trainer que eu vou ter um horário marcado, que eu vou ter uma rotina de exercícios. Então, paralelamente, eu fiz a mesma coisa lá de Recife, né? 10 sessões, percorremos toda uma temática e ela está feliz da vida. Alex, pela primeira vez na vida, eu tô com reservas. Eu consegui, né, controlar as finanças, né, e agora eu não sou mais deficitário, agora eu sou poupadora, né, então está pronto até para um próximo treinamento, né, de investimento, é nosso programa, aí, nosso projeto para 2021, vamos para a próxima etapa. Então, essa transição é muito bacana, né, de endividar. Pausou, mas eu não sei se é ele ou se sou eu agora. Voltou? Agora acho que voltou. Voltou aí. Aí, voltou. Legal, não, o que você falou tem todo sentido, Alex, todo sentido, e esse comparativo que você fez com o personal é bem isso, porque o que eu penso, tá? Nem todo mundo é autodidata, né? Nem todo mundo é autodidata, não tem jeito. Você não vai conseguir emagrecer, ou você não vai, talvez, e aí a gente entende que é uma questão até da inteligência, né, de comportamento, que a pessoa chegou, excedeu o peso, né, por uma questão de maus hábitos, vamos fazer esse comparativo, de exceder o peso, e aí ela não consegue aquilo sozinho. E no bolso não é diferente, né, Alex? A pessoa, por maus hábitos, ela estoura, vive aí numa situação muito difícil de escolhas mal inteligentes, não sei se eu posso colocar, mas não tão bem inteligentes, que aí é, geraram aí situações bem difíceis de endividamento, de toda a situação que a gente possa imaginar que vive uma pessoa hoje que não tem uma inteligência financeira muito atípica. E o que acontece? Para quem não é autodidata, tem que recorrer, não tem jeito. Né? Uma hora, porque não tem essa coisa do Pai de Santo vir lá e fazer alguma coisa, ou oração que resolva isso, não é verdade? Não vai poder ter esse conceito de que, não, eu vou pensar, eu vou orar. Eu acho que essa questão espirituosa tem todo o sentido também, influencia também, mas não é só isso. Né? Você tem que criar hábitos, você tem que ter ferramentas também. Aí quando você fala de inteligência financeira, a gente pensa que é só mexer com planilha. Né? E eu queria que você colocasse para a gente isso aí. Alex, mas se eu baixar um aplicativo, a planilha, eu consigo resolver? Porque a gente sabe que não é, né, Alex? A questão comportamental, ela está muito ligada. E até a gente falando disso pelo seu currículo, né?
das suas, das suas especialidades, a gente sabe que o comportamento está muito ligado ao sentimento, mas quanto isso está ligado, Alex? Fernando, né, o dinheiro ele é muito emocional, né? Porque a gente faz trocas, né? Se a gente pensar, a gente já falou aqui sobre trabalho e você troca o seu tempo, né? Então o dinheiro ele tem ciclos, né? Ele tem fluxos, né? Então o dinheiro vai, o dinheiro volta, mas o tempo não volta, né? O tempo só avança, né? Então a gente vai criando vínculos emocionais, né? Então é claro que o dinheiro em si, né, não tem emoção, não tem sentimento, né? De vez em quando a gente dá uma personificada no dinheiro, ó, dinheiro não aceita desaforo, se você tratar mal o dinheiro ele vai embora, e isso até certo ponto É, funciona. Então essa pesquisa ela tem que ser feita. Como você falou, nem todo mundo é autodidata, né? Então eu durante muito tempo, né, eu tentei através de planilhas, e eu ainda tenho as planilhas, né, mas alguma coisa não dava certo, né? Um belo dia eu encontrei um livro, né, e disse, olha, vou tentar por esse livro. E ali eu comecei, né, um processo autodidático. Então, de um livro veio outro, e vieram cursos, seminários, né, é, mentores. Então, estudos, né? Estudos, né? cada pessoa tem um caminho. Eu não Legal. indico, né, uma ferramenta específica, uma planilha, um aplicativo. Eu digo que a pessoa tem que descobrir, né, o que dá certo para ela. Ela não vai fazer o que eu digo para ela fazer, ela vai fazer o que ela consegue fazer, né? Então, essa O que, pesquisa juntas, né, eu falo, né, treinamento financeiro não é terapia, né? Eu não faço terapia financeira, eu faço treinamento financeiro. Então, como eu legal. fiz agora com a doutora Sofia, a gente ficou de agosto até o início do mês, ela teve Covid, a gente precisou parar no finalzinho do processo, a gente voltou e fechou, e agora disse, olha, quero ver você andando sozinha, né? Porque eu estava aqui te apoiando, né? Então o treinador financeiro, ele é um apoiador, né? E foi fantástico, né? Porque ela tinha as planilhas, mas não usava as planilhas. Com a mudança de comportamento, ela consolidou as planilhas, né? É, Então, falei, ó, agora a próxima fase, essas suas planilhas elas vão amadurecer, né? Então elas vão funcionar. Então o processo ele vai se realimentando, né? É, legal. falando O, do fluxo financeiro, as pessoas criam, né? Então entra bastante pessoas que geram bastante valor, o dinheiro entra na vida, mas se não tem ali uma programação para reter, né? Porque dinheiro não é riqueza, né? A riqueza seria o dinheiro retido, né? O dinheiro ele serve para dar fluxo. Então muitas pessoas geram muito valor, né, e devolvem muito valor. Então nunca fica. Então as pessoas elas precisam desenvolver, ter esse treinamento, né, para ficar com a riqueza que elas geram. E aí é dinheiro e felicidade, porque você vê o fruto do seu trabalho, né? Então, a maioria olha das que legal. pessoas que se endivida é isso, experimenta essa frustração e tem essa consciência, né? Eu fiz bastante dinheiro, eu tinha isso, né? Como é que eu posso ser endividado, né? Eu que sou engenheiro, fiz vários cursos de matemática, estou apanhando aqui da calculadora da padaria. Então, isso é extremamente doloroso, extremamente frustrante, mas que exige uma competência que é emocional, é um treinamento comportamental, né? Então, Você na puxou faculdade, bem na agora, né? Porque faculdade de não. engenharia, ninguém me ensinou isso. Aprendi gestão de projetos, aprendi cálculos, mas essa gestão emocional
né, com a ajuda aí de Deus até, de uma maneira autodidática, eu aprendi e tenho procurado aí distribuir isso para as pessoas. E você falou bem, não é uma questão de cálculo, né, Alex? Não é só uma questão de cálculo. O cálculo ele vem como ferramenta, mas ele não é a prioridade se você não mudar a forma que você pensa e lida com isso. E aí, falando nisso, o investidor a longo coloca que inteligência é fazer boas escolhas. Inteligência financeira é a capacitação de fazer boas escolhas. Concordo também. E aí ele acrescenta, né? Riqueza não é quanto se ganha, mas o quanto sobra na sua receita, depois de abater suas despesas, exatamente, né? Então, assim, a gente coloca o quanto rico você é. Ah, eu sou rico ao ponto de sobrar dinheiro. Agora você pega um cara que... Aí eu volto naquele ponto. Você não é rico, você só é um cara que ganha muito dinheiro. E se você não sabe reter, como você colocou, você é alguém que ganha muito dinheiro, mas também é alguém que é muito endividado. E aí a falta da inteligência financeira causa isso, né? A gente sabe muito bem desse impacto que gera essa consequência da falta da inteligência financeira que a gente está falando tanto aqui. Mais uma pergunta. Como é que a gente pode organizar, tá, e criar múltiplas fontes de renda? Sabemos que muitas vezes, para você ter um certo dinheiro, você tem que ter ou uma renda bem estruturada, bem interessante, mas quando isso não ocorre, eu tenho que buscar outras coisas a fazer com esse tempo que eu tenho. Como é que a gente pode colocar para o empreendedor, ou para quem está nos assistindo aqui, querendo saber de finanças, para múltiplas fontes de renda, né? Então, Fernando, quando a gente fala de empreendedorismo, é uma oportunidade de você multiplicar rendas. Então, a maioria de nós seguiu um determinado rumo na vida, essa transição século XX e século XXI. Né? Na virada do século XX para XXI, eu era um engenheiro recém-formado que me empreguei. Né? Então, eu tinha essa competência, me empreguei com essa competência. Né? Passado alguns anos, eu desenvolvi outra competência. Então, hoje eu posso atuar, né? Atuo como engenheiro, né? Atuo como educador, atuo como palestrante, atuo como consultor. Então, à medida que você vai descobrindo outras competências e desenvolvendo essas competências, você tem a oportunidade de gerar novas rendas. No meu caso específico, foi o processo que construiu o educador, transformou o engenheiro, né, agregou um educador financeiro. Então, isso passa também por consumo inteligente. Então, quando a gente fala, como a gente pode se organizar? A gente pode ter uma outra atividade que gere renda, criar negócios, renda passiva, criar redes de negócios, mas a gente pode otimizar também a maneira que a gente lida com o dinheiro, com os nossos gastos. Então, estou falando de... Agora, com a pandemia, ficou complicado, mas programas de milhagens. Né? Então, você pode... Milhas é um tipo de dinheiro. Você pode comprar novas passagens aéreas, você pode vender as milhas. Então, é um tipo de negócio. Né? Cashback, programas de recompensas. Então, você tem... Né, como falei, o nosso grande limitador é o tempo, é você se organizar dentro do tempo, né, estipular algumas metas e perseguir essas metas. Ou seja, eu quero criar uma nova fonte de renda, não, eu quero organizar minhas finanças, vou gastar, vou trabalhar, isso é um trabalho também, eu vou trabalhar em cima da minha planilha, eu vou trabalhar, vou descobrir um aplicativo, né, que eu goste, tem que gostar, né? Então você vai fazer o que você gosta. Tem pessoas que gostam muito de tecnologia, né? Então vão trabalhar num aplicativo. Tem pessoas que gostam de estar sentadas na frente do computador, vão trabalhar com a planilha eletrônica. E quando a gente não tinha essa tecnologia, como é que a minha mãe fazia a sua organização financeira? Era o caderninho, é o livro caixa. Então, o importante é realmente ter essa organização e as suas metas. Qual é a minha meta? É organizar as minhas finanças? Qual é a minha meta? Desenvolver
um novo trabalho, criar um pequeno negócio no meu tempo, né, que não está empregado, que eu não estou contratado. Então, as possibilidades são inúmeras, mas a gente não pode desistir, né? Tem que ir, né, lá no início. O que é empreender? Empreender é você querer e executar. Lembra lá dos 3 sapinhos em cima da pedra. 2 decidiram pular. Perfeito. Quantos ficaram? Ficaram todos, que decidiram nunca pularam. Então, estão todos ali paradinhos na pedra. Né? Então, a gente tem que tomar as decisões e ir para os planos de ação. Não, é verdade. E você falou aí um ponto sobre alternativas, né, que é o caso do cashback, e eu tinha acabado de atender hoje à tarde uma cliente, e que ela falou, poxa, mas eu não consigo baixar, não consigo reduzir, a gente estava falando sobre o ponto de cortar e reduzir, né, e aí eu comentando com ela, a gente comentando sobre as despesas, e ela gasta lá R$ 600 por mês de gasolina. Eu falei, mas você não faz uso de nenhum programa, de nada, de cashback, de nada, de posto? Não, eu pago R$ 600 todo mês de gasolina. Então você faz uma conta aí, são R$ 7.200 por ano. Se a gente conseguisse converter isso aí em pontos, ela já tinha uma boa pontuação, né? Ela falou, poxa, eu nunca pensei nisso. Então falta um pouco ainda. Um pouco não, falta para muita gente, né, Alex, enxergar no seu orçamento alternativas que possam realmente trazer soluções e, por que não, né, uma nova fonte de renda que pode ser aplicável no que ela usa mesmo. Eu tenho que gastar com gasolina mesmo, eu gasto, mas eu também ganho, né? E aí o investidor a longo coloca aqui também, foco é o princípio, né? Sem foco é impossível ter múltiplas fontes de renda. Quais são as suas prioridades? Como se planejar? E temos sempre que pensar a respeito. De fato, né, Alex? O que causa uma falta de foco? Aproveitando a colocação dele aqui, Alex. Então, eu vou pegar até o exemplo da sua cliente aí, né? Olha que fantástico, né? O fato dela ter encontrado com você, né, trouxe um foco para ela. Então, muitas vezes, você está ali, no olho do furacão, você está ali girando, você está tonto, né? Você não consegue enxergar. Então, às vezes, precisa de uma referência, né? Então, muitas vezes, você consegue o foco como? Se afastando, né, do problema, ou alguém te dando uma perspectiva diferente. Então, o foco vem disso, né, de você mudar a estratégia, né, às vezes sozinho, às vezes apoiado. Então, são as oportunidades, as alternativas que tem cada um. Legal, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até para tanto empreendedor quanto para a vida pessoal, né? A gente está falando muito de comportamento, né? Da questão da inteligência financeira, da questão da mentalidade, mas quais são os comportamentos que são mais comuns para as pessoas endividadas, para os empresários endividados, para as pessoas físicas endividadas? Tem algum comportamento que ele fica tão gritante assim? Então, Fernando, eu fiz um vídeo para. Eu tenho um grupo de mentoria no WhatsApp, né? Um grupo pequenininho, né? E eu estou sempre realimentando. Né? Então, essa semana eu fiz uma gravação. É, são comportamentos impulsivos, né? Então, ah, pessoas estão, por algum motivo, insatisfeitas, né? E projetam. Lá na mentoria eu falei, né, como é que você define o seu padrão de consumo? Porque uma dívida ela surge de um padrão de consumo inadequado, né? Então, como é que você define um padrão de consumo? Teoricamente, né, o primeiro número é a renda. Né? Se você faz R$ 1.000, você nunca poderia gastar mais do que 1.000, 2.000, 3.000. Mas Exato, esse exato. número, né? Aí a gente avançou aí na história e, além da renda, surgiu o crédito. Então, com crédito, você consegue gastar mais do que a sua renda. Então, se você não É, tem o equilíbrio emocional para fazer uma boa gestão de renda e de crédito, em algum momento
né, uma sucessão de escolhas erradas, aí é a falta da inteligência financeira, né? De onde é que surgem as dívidas? Né? De decisões financeiras equivocadas no passado. Se você tem uma dívida hoje, lá atrás você tomou uma decisão, né, de gastar mais do que você poderia, e aí ficou um gap aqui no presente. Então a raiz está no passado. Então, é, então é isso. Não importa se você ganha 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, pode ganhar 1 milhão. Né? Você sempre pode gastar mais do que você ganha. E você vai fazer isso buscando. As pessoas estão buscando felicidade, Fernando. Como eu falei, é não julgamento. Né? Então, eu sou muito empático, né, com a questão do endividamento, porque eu fui um endividado. Eu não sou uma pessoa de mau caráter, eu não sou. Eu tenho os meus defeitos, mas não sou a pior pessoa do mundo, mas caí em algumas armadilhas emocionais, né, que eu tentava supercompensar uma insatisfação através de consumo. Né? Então, o próprio desenvolvimento desse projeto curou muitas dessas feridas emocionais. Hoje eu saber que, a partir lá do primeiro livro, dos cursos, né, fui agregando, e hoje eu tenho uma estrutura que eu já ajudei outras pessoas, já transformei outras vidas, é uma fonte de satisfação. Então, eu poderia estar nesse momento no shopping ou na internet, né, no e-commerce, comprando, né, mas eu estou aqui cedendo esse tempo aqui para esse bate-papo gostoso, que vai ficar gravado, vai estar disponível para outras pessoas. Né, então, isso me satisfaz, né, e não me custa nada. Né, então, a minha riqueza permanece. É o que é o nosso propósito, na verdade, né? É atingir pessoas diretas ou indiretamente. Então a pessoa pode não estar assistindo agora, no nosso horário, às 20 horas e 22 minutos do dia 9/12, mas ela está assistindo isso depois e está aprendendo, está vendo ou revendo aqui tudo que foi colocado. Acho muito interessante. O investidor Alon, está bem participativo hoje, ele coloca: tudo depende das suas escolhas. Você escolhe consumir com passivos ou com ativos. E para cada escolha feita, temos resultados diferentes. Eu concordo, viu? Concordo muito. O grande problema que a gente vê, Alex, é que as pessoas, como você colocou, não dá para rotular todos, mas é o compromisso que as pessoas têm, né? Então, assim, nem todo mundo, eu penso, nem todo mundo tem, assim, essa mentalidade de falar, não, eu vou morar de aluguel, ao invés de comprar uma casa própria, que eu vou pagar 3.000, 3 vezes a mais lá na frente, eu não tenho ele não vai ter essa disciplina. Nem todo mundo tem, né, Alex, essa disciplina, não, eu vou, porque aí eu vou pegar R$ 1.000 que sobra e vou guardar os R$ 1.000 todo mês na conta para daqui a 10 anos eu comprar a casa no preço de 1, não no preço de 3. Você imagina que será que todo mundo tem, Alex, essa disciplina de ver o dinheiro ali na tua mão? Cara, mas eu já tenho 20.000, será que só esse mês eu posso gastar? É complicado você pensar que todo mundo tem realmente essa disciplina, né, Alex? Então, Fernando, eu volto a fazer o paralelo aqui com personal trainer, né? Todo mundo tem essa disciplina? Olha, todo mundo tem músculos, né? Ótimo agora, ótimo. Foi ótimo. Então, para você fortalecer os seus músculos financeiros, que é essa disciplina, você precisa seguir algum tipo de programa. Né? Então, alguns são autodidatas, né? Outros vão precisar de algum tipo de apoio. Então, ou você vai ter, como eu falei, essas ferramentas, você vai pegar um livro, né, vai escolher um mentor na internet, vai seguir os vídeos, comprar cursos, vai contratar, né, o grande Fernando aí como consultor, né, para ajudar aí na organização das finanças. Eu costumo também dizer, a gente não faz o que a gente quer fazer, a gente faz o que a gente consegue fazer. Então, você entra numa academia, você vê lá alguns pesos, só não dá para mim hoje. Mas se eu
permanecer treinando, né? Então, esses recursos motivacionais, às vezes, você não consegue, realmente precisa de uma pessoa. Se você não tem disciplina, né, as consequências virão, boas ou ruins. Não, Então, verdade. eu tenho assim um parâmetro, estava até conversando isso lá com a doutora Sofia, né? E ela falou, pô, Alex, eu tenho falado de você para tantas pessoas, mas as pessoas não. Eu falei, Sofia, é uma questão de decisão, né? Pessoas que Exato, cara. têm uma faixa de renda entre, vou colocar aqui, entre 5 mil e 25 mil reais. Eu tenho certeza que elas estão perdendo entre 5% e 25% dessa renda mensalmente, né? E não necessariamente Olha quem que ganha dado 5 interessante perde agora, hein? 5% e quem ganha 25 perde 25%. Às vezes a pessoa ganha 5 mil e um quarto, né, 20%, 25% de 5 mil, joga mais de R$ 1.000 fora por mês, né? E não investem num curso, num E não livro, investe. É num engraçado. mentor. Então, né, essa foi a minha grande alegria lá, olha. Né, você agora está treinada financeiramente. Você não conseguia, a gente passou aqui esse período, você fez um investimento, mas agora você tem um resultado consolidado. Então, é como você É, contratou um treinador financeiro que te ensina a fazer os exercícios, que monitora. Quando você aprende a fazer o exercício, aí você tem que ter essa disciplina, né, de ir lá sozinho para a academia, mas você já aprendeu, não precisa de alguém que te ensine, né? Então, não, é cada verdade. pessoa tem que tomar suas próprias decisões e fazer essas contas. O que dói mais, né? Investir durante algum tempo para ter um resultado permanente ou perder de maneira recorrente e ser endividado, né? Eu parto desse princípio também, Alex, de que realmente não é uma questão de eu não posso fazer, é uma questão de que eu não escolho, né? Eu já defrontei de frente com muita gente, né, através de mentorias gratuitas, em que você deixa muito explícito, e não é uma questão de fazer pitch de vender, não, é deixar explícito mesmo. Olha, o teu número que tu me colocou é isso, a tua realidade é essa, o teu futuro é esse aqui. Se você não fizer nada, é tendencioso que você vá para aqui, porque eu estou te falando do teu histórico e eu vou baseado no que ela me diz, não no que eu vou achando. Você está me dizendo isso, o número é esse, o resultado vai ser isso aqui. Você acha que vai ser diferente em algum ponto isso aqui? O que você acha que vai ser de... E a pessoa entende, ela fala, eu preciso fazer alguma coisa. Mas, como você colocou, de 15% a 25%, que seria aí, vai colocar em 3 meses um valor de uma mentoria pequena que seja, ou uma consultoria, enfim, que ela vai pagar os 3, 4 meses, que ela conseguiu já economizar no primeiro mês, porque aí a pessoa, quando faz, ela já sente aquilo, né, Alex? Eu vou contratar o Alex, na primeira conversa você já vai me dizer, olha, tá, então você já vai fazer isso aqui, eu já vou sentir isso de imediato. E as pessoas realmente, eu falo a questão de escolhas, elas escolhem, não, eu acho melhor não, eu acho que eu vou conseguir. Não, tudo bem, é uma questão de escolha. Né? A pessoa escolhe, ela vai, não, eu vou dar um jeito aí, eu pego o cartão de novo, eu faço financiamento e dou um jeito, eu não vou conseguir pagar. A escolha é sua, mas faça alguma coisa, né? Ou leia, ou estude, ou vá ver YouTube, faça alguma coisa, porque se você continuar de estar aí, qual é o resultado que você vai ter, né? A gente sabe que, eu sempre falo que não existe estabilidade para o financeiro, né? Você não tem essa questão de estabilidade financeira. Ou você está devendo, ou o juros está subindo muito alto com as suas dívidas de cartão, ou você está investindo dinheiro e está subindo os seus juros, né, a seu favor. Então, os juros ou vai estar a seu favor ou não. Não existe estabilidade. Quando a pessoa pensar, não, eu estou estável financeiramente, não tem estável, você está ganhando dinheiro. Não, eu não estou ganhando, não estou investindo. Então, você está perdendo dinheiro, você está pagando aí os 10, 12, não sei quantos por cento que a gente está pagando de acordo com a sua vida financeira e das suas dívidas. É triste, né, Alex? Mas vou bater de novo, são escolhas, não tem jeito. Aí eu vou colocar mais um aqui. Eu sei que eu já estou estourando o nosso tempo aqui, já está com 1 hora, mas eu vou finalizar, tá bom? Ok. Quais são os seus pontos de vista, né, dos 3 maiores acertos do empreendedor hoje? Então, Fernando, batendo uma bola rapidinho.
três pontos, três acertos. Primeiro, preparo. Então, se preparar, né, e, de novo, né, hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de livros, de sites, de canais. Então, o preparo é uma escolha, você se preparar. O segundo é apoio, né? Então, nada pior do que tentar fazer sozinho. Então, o velho conceito que a união faz a força, as associações, né? Então, eu tenho, né, por exemplo, como educador financeiro, o meu forte é o lado comportamental, né? Investimentos não é o meu forte. A minha atividade principal não me permite estar tão próximo, acompanhar tão de perto o mercado. A minha visão de mercado financeiro é macro, né? Mas Uhum. o investidor a longo que está aí assistindo, é um amigo meu, Edson, é um cara sensacional. Eu vi o Edson começar a transformação financeira dele e hoje eu digo, cara, né, você é um investidor muito melhor do que eu. Eu vi você partir do zero, mas ele desenvolveu essa competência. Então, quando a gente faz boas associações, a gente fica muito mais forte. E o terceiro ponto, falei de preparo, falei de apoio, resiliência, não desistir, porque por mais que você tenha preparo, um bom plano de negócios, as coisas dão errado. Então, se você desiste, né, não tem sucesso, né? Então, Não, não dá para preparo, ser sempre apoio e assertivo, né, Alex? resiliência. Legal. E aí a gente falou de coisas boas. E erros, Alex? Né? Na sua opinião, os maiores erros que o empreendedor comete? Então, o brasileiro ele tem algo muito bom, né, que é essa vontade de fazer, né? Então, Uhum. pô, é o sapo, eu vou pular e pula mesmo. Só que ele não aprendeu a nadar, então ele se afoga. Então, se, se o, se o principal acerto é o preparo, né, o Já primeiro foi. dos três aí é o despreparo, né? Então, Ah, legal, é a cara verdade. e a coragem. Então, a coragem é muito bom, mas quebrar a cara é muito ruim. Então, fica com a É coragem, muito caro, né? né, e defende o rosto, né? O segundo erro é a solidão, é você tentar fazer sozinho, né, as coisas, né? Então, sem apoio nenhum. Então, a gente já falou algumas vezes aqui, algumas pessoas, né, são muito talentosas, elas fazem as coisas, são autodidatas, né, são expoentes, mas a grande maioria, né, vai precisar se associar. Então, você tentar fazer sozinho, né, por exemplo, meu projeto Dinheiro e Felicidade, eu tenho um amigo que né, tem especialização em marketing digital, então ele cuida do Instagram para mim, né, então, né, enfim, edita meus vídeos. Eu não posso fazer todas as coisas, senão eu faço menos, mas quando a gente não está só, a gente está apoiado, dá certo, né? E eu falei de Ui, né? resiliência, eu tô sempre no antagonismo, né? Desistência, O né? Antônio. Uhum. Então, se você não desiste, se você resiste, você vai acabar vencendo, né, por não ter desistido, né? Legal, cara, que legal. Bom, meu querido, estouramos o tempo. Eu queria só agora que você, por gentileza, fizesse as considerações finais para quem nos assistiu, para quem está nos é, assistindo a reprise aqui, e agradecer a oportunidade muito riquíssima que você nos proporcionou nessa 1 hora e 4 minutos já. Então, minhas considerações finais têm muito a ver com essas questões que eu levantei no final, né? É, identifique, né, reconheça as suas limitações, né, como a gente falou ainda há pouco, né? Se você tem seguido uma trajetória, se você continuar seguindo essa trajetória, né, se você está cavando um buraco, o seu buraco vai ser cada vez mais fundo. Então, identifique, né, qual é a sua deficiência, busque os recursos que você tem disponível, né? Então, eu quando estava no zero, eu comecei com um livro, e de um foi a outro, e fui buscando mentores. Então, o importante é você iniciar e dar sequência, né? E não desistir nunca, né? E,
né? Esse canal aqui, Norteário, Dinheiro e Felicidade, Investidor a Longo, que está aí com a gente também, são pessoas, né, que estão abraçando essa causa, né, de compartilhar com quem está chegando agora o que tem aprendido ao longo do tempo, né, e todos nós temos músculos, aqueles que estão mais fortes é que têm se exercitado mais, mas todos podem. Legal. O Márcio até coloca aqui, né? Eu sempre recomendo aos meus clientes concentre no que você é bom e busque ajuda profissional no restante. Olha aí, que sacada legal, Márcio. Muito bem colocado aí. Meu jovem, obrigado pelo seu tempo, a oportunidade aqui, fica gravado com a sua autorização, a gente deixar disponível para as pessoas reverem, assistirem, mas eu queria saber como é que elas fazem para te encontrar, né, para falar diretamente com o Alex. Como é que faz isso? Então, meu canal no Instagram, Dinheiro e Felicidade Oficial. Então, a gente já está lá com várias peças lá, vários conteúdos. E acessando o canal Dinheiro e Felicidade Oficial, está lá disponível também o meu contato pessoal para ingressar na minha mentoria pelo WhatsApp. Eu tenho meu curso de inteligência financeira pelo WhatsApp também. É como eu tenho dito, vem com a gente, né, e a gente vai junto. Exatamente. E, então, para finalizar, eu queria falar então só sobre nossa agenda, dia 11/12, o Cleiton vai estar falando com o Wagner, Lanster vai falar sobre previdência privada, a sua aliada para construir uma aposentadoria tranquila, e quarta-feira que vem, dia 16, eu vou estar falando com o Rodrigo Lima sobre gestão financeira do empreendedor. É sempre esse assunto, e a gente tem muito assunto para falar, né, Alex? Meu querido, mais uma vez, gratidão pelo seu tempo, a oportunidade que nos deu, para vocês que ficaram até agora com a gente assistindo, e para você que assistiu agora essa reprise, gratidão, e vamos para cima, que sozinho fica mais difícil, né? Mas compartilha, aprende e empreende. Um Vem com a abraço, meu gente. querido. Tchau, tchau. Gratidão.